gestor de recursos humanos, sou também instrutor de língua inglesa e de tecnologias de informação. O que seria uma relação laboral? À luz da Lei de Trabalho, no seu artigo 19, a relação de trabalho é todo o conjunto de condutas, direitos e deveres estabelecidos entre empregador e trabalhador. Neste caso, estas condutas, estes direitos, estes deveres estão relacionadas com a atividade laboral ou com a prestação desta atividade laboral e como esta prestação será efetivada. Portanto, esta é a visão da Lei de Trabalho. Em relações de trabalho, deve haver um acordo entre as partes envolvidas. Deve haver também a característica de subordinação, que é a característica de dependência que sujeita o colaborador a acatar as ordens, os comandos do seu empregador. E também temos a característica de contraprestação, a característica de remuneração. Toda relação de trabalho deve ter lá incluso a questão da contraprestação, a questão da remuneração. À luz da Lei de Trabalho, no seu artigo 19, que entende o contrato de trabalho como o acordo pela qual uma pessoa considerada trabalhadora se obriga a prestar a sua atividade a uma outra pessoa considerada empregadora, sob autoridade e direção desta segunda pessoa considerada empregadora, mediante uma certa remuneração. Portanto, deve haver um acordo, como o próprio conceito já nos diz aí, que o contrato de trabalho é um acordo. Significa que deve haver uma consensualidade entre as partes envolvidas. Deve haver um consenso entre o empregador e o trabalhador para que esta relação laboral ocorra. Mas também temos essa característica da subordinação, em que ao se estabelecer esta relação de trabalho, o trabalhador se sujeita a obedecer às ordens do seu empregador, se predispõe a depender do seu empregador, para além de haver uma característica da remuneração, em que o empregador se predispõe a dar uma contraprestação ao seu trabalhador. Há uma característica que nos dois conceitos não consigo ver de forma explícita, mas que nas relações laborais é perceptível que existe, que é a questão da pessoalidade. A característica da pessoalidade, ela vem mostrar que quem celebra o contrato de trabalho é o mesmo que deve levar a cabo o contrato de trabalho, não havendo espaço para a substituição por uma outra pessoa, a não ser que provavelmente o contrato assim estabeleça. Portanto, é um pouco por aí. Vamos agora ver algumas formas de contrato de trabalho. Como podem imaginar, o contrato de trabalho pode obedecer à forma verbal ou à forma escrita. Tem existido várias vezes situações em que nós queremos alguém para executar um trabalho numa duração de um mês, uma duração de 2 meses, uma coisa de uma semana. Portanto, por vermos que talvez não há necessidade de fazermos ou de emitirmos um documento como o contrato de trabalho desta relação laboral, nós podemos usar a forma oral. Neste caso, na base da confiança, nós podemos estabelecer um contrato de trabalho verbal.
em que não emitimos nenhum documento, mas a questão da responsabilização civil nos termos nos termos gerais do direito está lá. No entanto, não precisamos aqui de emitir nenhum documento. Quando estamos perante um contrato de trabalho escrito, significa que devemos sim emitir um documento que vai trazer as informações relativas à relação de trabalho, relativas ao contrato, as informações relacionadas com o nosso acordo. Conforme vinha dizendo com o exemplo de termos um trabalho de uma semana, termos um trabalho de 30 dias, quando estamos perante uma tarefa com duração não superior a 90 dias, nós temos sim espaço para celebrarmos um contrato de trabalho verbal, sem precisarmos de emitir um documento, sem precisarmos de ter lá o contrato de trabalho escrito. A própria lei de trabalho já nos dá espaço para este tipo de ações. Vamos agora entrar nos contratos que estão sujeitos à forma escrita. Temos o primeiro contrato, que é o contrato promessa de trabalho. Este contrato é uma convenção em que as partes envolvidas elas comprometem-se a celebrar um contrato de trabalho em um certo prazo ou em um certo período, ou quando verificado determinados pressupostos. Então, aqui ainda não existe a execução das tarefas, mas, no entanto, há uma promessa de que vai-se celebrar um contrato de trabalho quando verificados determinados pressupostos ou determinados eventos, ou quando de um determinado prazo. O segundo contrato de trabalho sujeito à forma escrita é o contrato de trabalho a prazo certo com duração superior a 90 dias. Lembremos que se o contrato de trabalho a prazo certo tem um período não superior a 90 dias, temos espaço para celebrarmos um contrato verbal. No entanto, quando é superior a 90 dias, somos obrigados a celebrar um contrato de trabalho por escrito. Mas o que seria um contrato a prazo certo? Um contrato a prazo certo é um contrato com datas pré-colocadas ou pré-definidas, com data do início e data do fim, claramente. O contrato de trabalho a prazo certo só deve ser celebrado por um período de não superior a 2 anos e só pode ser renovado apenas 2 vezes. E só pode ser renovado 2 vezes. Em seguida temos o contrato de trabalho com pluralidade de empregadores. Pode acontecer que existe um grupo societário, existem empregadores do mesmo grupo societário e ter lá um empregador, um trabalhador, assim quis dizer, que pode executar atividades para todo este grupo societário, para este número de empregadores. Então, só se houver uma relação entre estes empregadores é que pode-se executar ou pode-se celebrar este tipo de contrato. Em seguida temos o contrato de trabalho com estrangeiro. Já fica claro que quando disse contrato de trabalho com estrangeiro, estamos a dizer que estamos a celebrar um contrato com um estrangeiro. Mas este estrangeiro não deve ser um estrangeiro que vem em missão de visitas turísticas ou vem
emissão em situações de ou com visto diplomático, ou vem por outros motivos que não sejam trabalhar. Tem de ter um visto que identifica o indivíduo como como um indivíduo que vem a fim de trabalhar no país. O contrato de trabalho com estrangeiros geralmente é celebrado por um período não superior a 2 anos também. O contrato a seguir, que está sujeito à forma escrita, é o contrato de trabalho a tempo parcial. O contrato de trabalho a tempo parcial geralmente é aquele tipo de contrato que não excede 75% do trabalho normal da empresa. Mas o trabalhador a tempo parcial tem os mesmos benefícios que os outros trabalhadores. A seguir temos o contrato de cedência ocasional de trabalhadores. Estamos a falar concretamente da disponibilização de trabalhadores para um outro empregador. Mas esta disponibilização não significa haver perda de vínculo entre o primeiro empregador passando para o segundo empregador. Não. O vínculo do trabalhador continua sendo com o primeiro contratante. Tanto que, ao fim de no máximo 3 anos, o trabalhador regressa ao seu primeiro contratante. Então, é mais ou menos por aí. Temos a seguir o contrato em comissão de serviço. O contrato em comissão de serviço é praticamente uma nomeação. Estamos a falar de uma situação em que nomeamos alguém para um cargo de chefia, para um cargo de secretariado, para um cargo de administração, e fim do qual ele volta para o seu cargo inicial, continuando a ganhar os mesmos benefícios que ganhava de antes, depois da nomeação. Antes que ganhava antes da nomeação. Então, este é o contrato em comissão de serviço. A seguir temos o contrato de trabalho no domicílio. Que não se confunda este contrato com o contrato de trabalho doméstico. Porque este contrato de trabalho ele é celebrado entre um empregador e um trabalhador, na qual o trabalhador vai trabalhar em sua residência, vai trabalhar longe da vista do seu empregador. No entanto, este trabalho tem o mesmo valor que o realizado dentro da empresa. Finalmente, temos o contrato de trabalho, que também está sujeito à forma escrita, em regime de empreitada. Neste contrato, o trabalhador se predispõe a realizar uma determinada obra em troca de uma determinada remuneração. DJ Filas, amor da minha vida.